Olá, Leopold Brasil. Boa noite, comunidade. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo, meus pronomes são ele e dele. E hoje a gente vai ter uma conversa, né, com a Luciana Lobo. A gente vai conversar sobre yoga e oncologia, né? Eu vou esperar ela aparecer por aqui e eu já vou fazer o convite para ela. No mais, espero que vocês estejam bem, né? Aproveitando a quinta-feira. Esperar por aqui. Deixa eu mandar um convite para ela aqui. Aqui. Tá entrando. Olá, pessoal. Já mandei o convite para a Lu, tá bom? Daqui a pouco ela tá aí. Aí, a Lu chegou. Ela Oi, tá, querido. ela tá aí agora. Tudo bem, querida? Tudo bom? Você desculpa que eu tô vindo direto do Instituto. E aí, não sei o que Ah, aconteceu hoje com o trânsito do Rio de Janeiro, tava tudo parado. não, não tem por que pedir desculpa, não. Fica à vontade. Você tá me Eu vendo? sou. Tá boa essa iluminação? Tá ótimo. Tá ótimo. Você tá bem? Como é que foi seu dia? Tô bem, obrigada por perguntar. Meu dia foi ótimo. Hoje a gente tem de gravar um documentário maravilhoso que a Hum, TV Fiocruz está fazendo sobre yoga e meditação. E, e a gente hoje teve uma programação bem completinha lá no Zen Câncer. A gente é muito feliz. coisa linda. Muito linda. Lu, muito obrigado por estar aqui, tá bom? Eu te conheço já tem uns anos, né? Te conheci através da Raquel Pérez. E Uhum. eu, né, e eu preciso te falar que eu tenho o maior, né, o maior respeito e admiração, assim, pela maneira que você administra a sua vida, o seu trabalho, tá bom? E para mim é uma alegria estar aqui com você hoje conversando. É, a gente vai dividir essa conversa assim em duas partes, né? Uma vai ser assim um pouco pessoal. Eu gostaria muito que a comunidade Arroba Brasil conhecesse, né, a Lu Lobo, né? Você assim pessoalmente e depois um pouquinho da sua história, né? Depois a gente vai, né, na segunda, vamos dizer assim, né, no segundo tempo assim na nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente sobre o trabalho, né, que você desenvolve, tá bom? Um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu trabalho. Pode ser assim? Claro. Mas eu também queria dia. Hã? Como é que foi seu dia? Você está no Brasil? Você está fora? Eu Onde estou é no que você Brasil. Não, eu estou no Brasil. Eu estou aqui em Minas Gerais, no rancho da minha mãe. está? Tá bom. Mas Tô aqui. você mudou de vez para cá ou não? Não, 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 não. Eu não posso morar no Brasil assim, né? É muito difícil para mim. Eu tenho uma vida já na Suécia. O que acontece comigo é que eu tenho muitas dores neuropáticas, né? Decorrente da minha lesão medular e muita espasticidade muscular. Então, como o inverno na Escandinávia é bem rigoroso, sabe? A minha musculatura fica bem rígida, né? E decorrente disso eu tenho mais dores. Então eu venho para o Brasil e aqui o sol, né? Ele naturalmente relaxa a minha musculatura, né? Então eu tenho menos dores. Então eu moro no Brasil só o verão, né? Entre dezembro e abril. Mês que vem eu já estou indo embora. O sol já começa a aparecer na Suécia
aí eu já vou embora. Eu moro na Suécia de abril até no finalzinho de novembro, por aí. Mas, né, tô aqui e lá, sempre por aí, Não, entendeu? muito bom, muito bom. Eu também Ah, queria também agradecer a Raquel Pérez. A Raquel, desde que ela entrou na minha vida, ela vem me apresentando umas pessoas incríveis. Eu acho que o nosso trabalho se complementa bastante. Sempre que alguém quer fazer alguma coisa de yoga restaurativo em São Paulo, já olha, é a Raquel. Ela tem um trabalho lindo e tem esse olhar para acessibilidade, sim, sim. acessível a todas as pessoas. E foi assim que a gente se conheceu, né? Eu conheci a Ah, Raquel Pérez no congresso do Acesso Yoga em Toronto. uhum, Então, a gente não se conhecia aqui no Brasil e eu fui para esse congresso um pouco depois do tratamento oncológico. Meu cabelo estava crescendo ainda. Eu fui apresentar o trabalho que eu fiz com o músico Marcelo Yuca uhum, e apresentei esse trabalho lá, as posturas que a gente desenvolveu na cadeira de rodas e também o suporte, né, que eu desenvolvi, que se chama uhum, suporte, traz mais acessibilidade ainda à prática, principalmente a prática do yoga restaurativo para pessoas que tenham qualquer dificuldade de mobilidade, elas podem fazer as posturas e se sentirem uhum. seguras. Então, esse trabalho eu levei lá e aí conheci a Raquel e de lá para cá a gente vem fazendo algumas coisas juntas e é um prazer trabalhar com a Raquel. Então, vai ficar aqui registrado para ela saber que eu gosto muito do trabalho dela. Sim, Raquel é referência, né? Raquel é um amor de pessoa. Que bom, que bom. E eu gostaria até, na nossa conversa, você citou aí o seu trabalho com Marcelo Yuca, né, que ó, foi o baterista do Rapa, né, que tomou um tiro e ficou paraplégico. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você me passou um documentário, né, e eu assisti aquele documentário onde, né, onde eu vi mesmo ele dando depoimento, tanto que o yoga ajudou a vida dele, assim, né? A ter mais plenitude e tudo. Então, eu quero, no decorrer da nossa conversa, eu quero voltar aí um pouquinho. Mas, para começar, Lu, eu gostaria que você, né, nos apresentasse, assim, né? Quem é Luciano Lobo, né? O que te faz feliz? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Fala um pouquinho, sabe, sobre a Olha, sua história. olha, se você souber, conta. Porque eu sei mudança e transformação o tempo todo e eu acho maravilhoso, né? Faz parte da vida. O Hum, meu marido, ele casou com uma turismóloga, porque eu era formada em turismo, trabalhava com organização e produção de eventos, que depois virou professora de yoga, que depois virou microbiologista, que depois virou paciente oncológica, que depois virou fundadora de instituto e que não para de mudar, né? Então eu sou uma pessoa que fluo junto com a vida, né? Eu não hum, tenho medo do desafio, eu não tenho medo quando uma porta se abre e se ela se abriu, eu acho que eu tenho que entrar. Então, eu hum, sou muito, muito curiosa. Acho que a minha natureza astrológica, para quem acredita, né, em astrologia, eu não sou muito conectada com a astrologia, mas eu sou água com água, então eu sou escorpião com peixes. Eu acho que eu vou muito fundo em tudo aquilo que eu quero conhecer. Então, quando eu me apaixonei pelas células, hum, eu não só ver documentários sobre células ou então ler sobre células, eu fui fazer um mestrado com células, né, com microbiologia para poder ter as minhas próprias células, né, trabalhar com cultivo de células e enfim, observar como é que elas se comportam também. Então, eu sou essa pessoa profunda, né? Não basta gostar e saber que existe, eu tenho que ir lá saber e entender como é que isso acontece. A mesma coisa foi com esse trabalho que depois você vai perguntar mais também, com o Yuka. Então, para poder melhorar a minha experiência como professora de yoga e a experiência dele, né, como aluno, eu comecei a estudar fisioterapia, por exemplo, entender mais lesões e como eu poderia ser ainda mais útil, né, para o meu aluno. Eu hum. sou hoje, eu sou casada com o Marcelo, meu marido, meu namorado há 21 anos, casados, a gente fez agora semana passada, Que mais, lindo. mais 3 anos de namoro, então a gente está aí há 24 anos juntos nessa jornada. Temos 2 filhos lindos, o Arthur e o Henrique, o Arthur com 14, o Henrique com 11. Temos Hum, 2 gatinhas também, dizem que todas as bruxinhas têm que ter gato, né? Então, tem 2 gatinhos. E estou muito curiosa, assim, de todos os processos de cura, de todos os processos de autoconhecimento. E estou sempre buscando aprender mais para poder ajudar ainda mais os meus alunos. que lindo.
Que lindo. E o que que te anima nesses dias, né? O que te excita? O que te dá um gás assim a mais assim para você acordar seu dia com disposição? Todos os pacientes oncológicos do mundo. Quando eu, na verdade, o meu olhar, ele estava todo voltado para as pessoas com pouca mobilidade, né? Então, Hum, meu espaço de yoga, quando eu inaugurei ele tem acessibilidade. Eu acho que eu posso afirmar, eu tenho medo de afirmar coisas porque às vezes as pessoas não divulgam o que elas fazem. Mas eu nunca ouvi falar num estúdio aqui de yoga no Rio de Janeiro que tivesse acessibilidade como o Yoga Pix, acessibilidade nas portas, recepção, nos banheiros, barras de apoio. Então, eu perdi até um espaço da sala para poder criar essa acessibilidade, né, no espaço, porque eu estava toda voltada para isso, né, para hum, tornar o yoga realmente para todas as pessoas, independente da condição de saúde dela. Porque eu acredito que quando a gente nega, né, a entrada dessa pessoa no universo do yoga é uma forma de violência, né? E a gente está ali dando o primeiro passo, que é a não violência, que é a Ahimsa. Então, eu acho que é, todos chegar no yoga. sim. Mas hoje, depois das minhas células rebeldes, como eu chamo as minhas células de câncer, né? Depois das minhas células rebeldes, eu sinto um amor profundo por todos os pacientes oncológicos. E acho que isso vem de um ensinamento que eu recebi da Lama Tsering, que é a lama do budismo que eu sigo, e ela diz assim: quando a gente adoece, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de se colocar no lugar do outro. Uhum, Porque sabe como é que o outro se sente. E o que a gente vai fazer para ajudar o outro. Eu acho que isso também faz parte da sua história, né? Do que você vem construindo. uhum, E aí eu entendi que eu poderia passar pelo tratamento oncológico, eu poderia viver essa jornada, e a pudesse para depois ajudar as outras pessoas a passarem por isso também. Então, o Zen Câncer é sobre isso, né? Eu já tinha as ferramentas do yoga, eu já era professora de yoga e meditação, eu me formei como professora de yoga em 2005, quando eu morava em Nova York ainda. Acabei me apaixonando pelo yoga restaurativo, porque é uma prática inclusiva e uso muito o yoga restaurativo com pessoas com diferentes questões de mobilidade, diferentes questões de saúde. E aí, enquanto eu estava restaurando, ainda ali em tratamento, na quimioterapia, eu estava agradecendo o fato de ter essas ferramentas. Porque uma coisa é você ter o yoga. O yoga é muito bacana, pô, me sinto super bem, eu estou bem de saúde, eu estou ali no meu contentamento de vida, né? Não estou pensando em ninguém, porque eu tenho uma saúde boa, está tudo bem comigo, a vida está fluindo. Então, o yoga me atende bem, me traz bem-estar, eu sou uma pessoa melhor comigo, com o universo. Mas quando você adoece, ou quando uhum, você experimenta grande mudança na sua vida, aí que você entende que o yoga realmente é um sistema que te ajuda a passar por isso. Você sim. começa colocar, né, o primeiro passo do yoga, que é a forma como você se relaciona com o mundo à sua volta. O segundo, que é a forma como você se relaciona com você. E aí que depois vem a parte física. Eu comecei a entender que aquilo era uma ferramenta maravilhosa e poderosa para todos os pacientes oncológicos. Só que Uhum, não tem acesso a isso, né? Se as pessoas não têm uhum, acesso ao popular de Hatha Yoga, imagina uma aula de yoga restaurativo. Então, uhum, porque exige que você tenha todos aqueles materiais, tenha um espaço adequado para poder fazer a prática. E, e aí, então, quando eu terminei meu tratamento, eu falei, não, então agora terminei meu tratamento, passei por isso, então agora eu vou receber gratuitamente aqui no meu espaço os pacientes oncológicos, eu vou compartilhar com eles isso. E começou assim pequenininho, era um projeto meu, pessoal, separei as tardes de sexta-feira lá no Yoga Pix para poder acolher os pacientes oncológicos. E na primeira semana foi uma única paciente oncológica, a Lourdes, que a gente diz que é a nossa primeira, é a 001 do Instituto. E, e é engraçado isso, porque às vezes meu marido me lembra disso. Lembra, Lu? Começou com uma única paciente, né? E hoje temos mais de 400 pacientes oncológicos no Instituto Zen Câncer do Brasil, uf, fora oncológica que atende dentro dos hospitais. Inclusive chegou aqui a nossa querida, maravilhosa Babi Melo, que é a coordenadora de Yoga Restaurativo no Instituto Zen Câncer, junto com a Luciana Almada. Trabalho impecável do INCA, né? Toda quinta-feira de manhã. A Isabela Fajardo, não sei se vai entrar também, faz trabalho impecável em nome do INCA. Então, hoje o Instituto ele cresceu tanto e ele nasceu desse meu desejo, né? De pessoas a passarem por aquilo também. uhum, E aí é muito bacana, sabe? Porque você sai do lugar
do lugar. Por que isso aconteceu comigo, né? Poxa, tem um casamento tão feliz, tenho 2 filhos lindos, né? Tava inaugurando meu espaço de yoga, que sempre foi um sonho. É como se a vida tivesse saído do roteiro. Esse não é o roteiro esperado, né? Que eu esperava. E aí, quando eu mudei esse olhar, isso foi tão fértil para mim, como pessoa, como mãe, como mulher, como ser humano, todo esse potencial que o Zen Câncer revela que ele tem diariamente de conexão entre voluntários, de expansão de amorosidade, de crescimento para Portugal, que eu falo, gente, eu posso arriscar que eu passei por tudo que eu passei para hoje poder estar compartilhando isso com as pessoas, sabe? Com essa potência que os... Que lindo. E isso te dá, né, um propósito enorme na sua carreira de professora de yoga e como, né, ser humana também, acredito eu, né? Eu não consigo imaginar uma vida sem o Zen Câncer, sabe? Eu sempre brinco. Se o universo pudesse rebobinar a fita e falar assim, Luciana, a gente errou com você, olha só, você tem um pouquinho aqui sem câncer, tranquilinho, vai por aqui, vai por esse caminho. Eu falei assim, e aí não ia ter o Zen Câncer, não ia ter a Rosinete, que está aqui, maravilhosa, da Bahia, que é uma das participantes do Zen Câncer, agora voluntária também. E todas as pessoas que viraram família mesmo, sabe? O nível de conexão, de amorosidade que a gente vem desenvolvendo no Instituto é algo que me emociona profundamente, porque eu vou dizer pra você que eu não era uma pessoa ruim, sabe, antes do câncer, assim, eu tinha muitos amigos, famílias, eu tinha meus alunos, mas eu tinha uma vida ali muito, muito controlada, assim, sabe, muito... Eu acho que o Zen Câncer, hoje, se eu morresse hoje, eu morreria feliz, sabe? Eu sempre brinco com isso. Gente, olha, aproveitem, porque eu descobri o câncer, eu negociei 5 anos com ele, eu sempre falo isso, eu negociei 5 anos. Porque meus filhos eram muito pequenininhos, né? Então tinha o Arthur ali com 9 anos e o Henrique com 6 anos. Eu falei, cara, não posso. Esse tratamento tem que dar certo, né? Não posso ter então, porque tem que dar certo, eu tenho que estar aqui, eu tenho que criar memórias afetivas dos meus filhos. E eu nunca podia imaginar que eu criaria, né? Os voluntários. Eu só sou uma... Os voluntários é que fazem tudo acontecer. O Zen Câncer ser do jeito que ele é, mas hoje vez que eu deito na cama, você falou em acordar, né? Mas quando eu deito na cama, deito no travesseiro, eu falo, gente, se eu for hoje embora, não que eu queira ir, tá? Não tô pedindo para me chamarem de se eu for embora, eu vou feliz, sabe? Eu vou feliz porque eu acho que hoje ele ajuda tantas pessoas, ele ressignificou, né, a vida de tantas pessoas. Isso é maravilhoso. Então, mais que acordar, entendeu? Acho que mais que acordar é você deitar na cama, a cabeça no travesseiro, e ficar saber feliz, que né? tá feliz. E falando dessa palavra feliz, né, Lu, eu acho que a gente é vendida né, uma ideia tão errônea sobre a felicidade, né? A gente busca elas, né, em fora, né, em algo, né, material, e eu acho que fora da gente, assim, eu acho que a felicidade está, né, a felicidade, né, que dura, assim, sabe? Vamos dizer, tá bem aí, igual você citou, né? Em ajudar o próximo, em fazer a vida do próximo um pouquinho melhor, né? Em ter esse propósito de servir, né? E usando o yoga como ferramenta, igual você faz, assim, eu acho que é um win-win, né? Você só ganha com isso, né? Você Total. entra naquele círculo sustentável eu sempre falo disso, é que quanto mais você ajuda o próximo, mais você se ajuda. E quanto mais você se ajuda, mais você ajuda o próximo, né? Eu acho que isso é um presente mesmo, sabe? É um presente que foi dado. Bom, como budista, então, seguindo os ensinamentos budistas, a gente sabe, né, que cada semente que a gente planta, seja ela uma boa, uma semente, assim, isso vai ao infinito, né? Assim, o que Uhum. retorna, você não consegue mencionar. Quando você planta uma sementinha de mamão e nasce um mamoeiro ali, quantos mamões, eu sempre confundo, mamões vão nascer, mas de cada umzinho, cada mamãozinho ali, tem milhares de sementes, e se cada sementinha for plantada novamente, então você imagina que uma única ação que a gente tem, ela cresce nessa projeção, né? Muitas e muitas vezes. Uhum. Então, eu me sinto, assim, muito privilegiada de hoje olhar, assim, já tantos frutos do Instituto,
tantas pessoas que ressignificaram, tantas pessoas que já passaram pelo Instituto que não estão mais aqui, mas que tiveram uma qualidade de vida nesse processo. Porque a gente não fala exatamente sobre cura só no corpo físico, a gente está curando o tempo todo o nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual. Eu acho que ele traz essa qualidade, essa consciência. O câncer remove o nosso véu de que a vida é infinita, né? Todo mundo acha que vai morrer com 90 anos mais alguma coisa, né? Todo mundo nem para se programar que um dia pode não estar mais aqui e pode ir de qualquer forma. Só que quando você tem o câncer, você tira de você aquela ideia, aquela ilusão de que você vai viver para sempre, né? A morte é algo que se revela para você como uma possibilidade. Na verdade, a morte é possibilidade para todo mundo, né? Mas só que quando você recebe um diagnóstico, você fica assim, a vida realmente um dia vai acabar. E o que eu vou fazer enquanto ela não acaba? Então, é aquela coisa assim, eu sei que um dia eu vou morrer. Tem uma tirinha assim do Snoopy que é muito bonitinha. Um dia a gente vai morrer. Aí o outro fala assim, mas em todos os outros a gente vai viver. Então, você coloca mais vida, sabe, nos seus dias. Lógico. Mas nem todo mundo ressignifica a doença dessa forma, nem todo mundo tem esse olhar. Então, por isso que vem o Zen Câncer. O Zen Câncer vem ajudar as pessoas a encontrarem dentro delas as ferramentas internas, através do yoga, através da meditação e outras práticas, a lidarem com essa impermanência, com essa mudança. Sim. Sim, e voltando agora, né, no início aí do seu tratamento oncológico e tudo, vou contar um pouco aqui da minha história, que eu também tive um privilégio enorme de ter acesso ao yoga, né, logo depois do meu acidente, né, eu inseri o yoga adaptado no meu processo de reabilitação. E o meu processo de reabilitação decorrente disso foi curto, né, em relação às outras pessoas. Né? E eu vi, assim, de primeira mão, o tanto que o yoga me beneficiou, sabe? Através dos ensinamentos também, da filosofia, né? Me deu aquele senso, assim, de autocompaixão, sabe? Mas, ao mesmo tempo, né, me deu um senso de responsabilidade enorme, porque eu via outros lesionados medulares, né? Recém, até, que não, por um acaso, não tinha esse privilégio, né? Não tinha acesso a essa prática. E aí que nasceu o Alihopa Yoga, aí que nasceu o Alihopa Brasil, né? Aí que eu comecei a dar aula em centros de reabilitação e tudo, né? Você também teve esse senso de responsabilidade, você tem isso contigo ainda, né? Porque você acha que, infelizmente, né, não todo mundo tem acesso, né, ao yoga num processo de tratamento oncológico, né? Então, como surgiu essa ideia? Como foi essa transição sua, assim, de, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu vou ter que, né, uma experiência de vida para abrir o Instituto Zen, né? Você teve algum apoio, assim? Como é que foi esse processo todo? Assim, só voltando um pouquinho, né? Porque o Zen, ele não é o primeiro trabalho social que eu faço, né? Então, quando eu descobri o yoga, eu realmente experienciei. Eu não digo que eu experienciei o samadhi completo, mas eu percebi, assim, o resíduo que ficou em mim das práticas que eu fazia, né? Com consistência, disciplina. Essa percepção de que nós não somos um ser isolado do todo, mas que nós pertencemos realmente a esse todo, estamos conectados. Então, quando eu conheci, por exemplo, o Marcelo e o Yuka, eu não tinha nenhuma conexão com pessoas com lesão na medula ou com pessoas... A minha família nunca tinha experienciado aquela questão, eu nem sabia lidar antes, na verdade. E o Marcelo... Mas quando eu olhei para ele, eu percebi todo o potencial dele enquanto ativista social, e quanto que ele trazia benefícios para a sociedade através das ações dele, do movimento que ele fazia, das letras, das músicas dele. Eu falava, nossa, e ele sentia muita dor, sabe? Ele também tinha muitos espasmos, porque uma das lesões que ele teve, a bala, ela só queimou, ela não chegou a romper. Então, às vezes, quando passava uma corrente elétrica ali, ele sentia dores muito fortes. E no documentário ele fala sobre isso. Eu estava numa reunião com ele e eu percebi que ele ajeitava na cadeira, ele sinalizava para o enfermeiro para poder rodar a coxa dele, para poder ajeitar, para ele poder ter um pouquinho menos de desconforto. Eu fiquei olhando para ele e falei, gente, se eu pudesse de alguma forma melhorar
fazer ele se sentir melhor na casa de viver dele, né, no corpo dele, ele vai poder ajudar a impactar muito, muito mais. Então eu brincava com ele, eu falei, Yuka, você é meu projeto social. Mas não por você, Yuka, não que você não mereça, você merece. Mas o que você vai fazer a partir disso? O câncer, ele, esse olhar para o outro, ele nasceu sim de uma condição muito privilegiada minha. Então, eu por exemplo, tinha condições de poder, entre um ciclo e outro de quimioterapia, me cuidar, né, fazer as minhas práticas através das PICs, que são as práticas integrativas e complementares de saúde. Então, o turista aqui na minha casa, eu tinha a Beth, que fazia o Pranic Healing comigo, eu tinha o Daniel e a Adriana que iam na minha casa fazer yoga comigo, eu tinha que era minha massoterapeuta. Então, assim, eu tinha uma equipe multidisciplinar de autocuidado que cuidava de mim. Então, à tarde, eles iam para o colégio e eu ficava em casa. E eu sempre, todo dia da semana, eu tinha alguém que ia lá cuidar de alguma parte do meu corpo ou dos meus corpos, para que eu pudesse me sentir melhor. E isso é um privilégio. Isso é um privilégio que não tem. E quando eu recebi esse ensinamento, quando a gente é doente, tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro, porque agora a gente sabe como é que o outro se sente, eu falei, o que eu posso fazer para ajudar o outro? E foi exatamente, como eu disse lá no comecinho, fazendo uma postura restaurativa, eu pensei, nossa, mas imagina se todos os pacientes oncológicos pudessem restaurar entre um ciclo e outro de quimioterapia, porque a gente sabe, o paciente oncológico, ele tem muitas reações adversas, efeitos colaterais. O corpo fica inflamado, ele fica inchado, a gente toma muitos corticoides para poder aguentar a medicação, a quimioterapia. Os corticoides é cortisol, então você tem insônia, você não dorme direito, aí você tem fadiga. Enfim, é tanta coisa que, na verdade, o médico está sempre equilibrando o protocolo, que não pode ser forte demais, também não pode ser fraco demais, para que você possa passar por aquilo. E que é um envenenamento do corpo, né? A gente sabe que ele é o nosso corpo. Então, o que eu entendia no meu era o seguinte, eu ia lá fazer minha quimioterapia, mas no período entre uma quimioterapia e outra, eu cuidava. Eu bebia muita água. Eu fazia atividade física, eu me alimentava de forma saudável, eu descansava, eu relaxava. E até mesmo o suporte que eu desenvolvi, que é o Lubo, ele não veio por conta do Yuka, porque na época do Yuka eu tinha que usar os bloquinhos mesmo. Eu tinha que botar um bloquinho em pé, um bloquinho de lado, um almofadão, para dar aquela postura inclinada, né? Para ele poder ficar ali em Supta Baddha Konasana, que é uma postura extremamente relaxante. Mas foi comigo, porque eu estava muito inchada, eu estava com breno, estava com cicatriz. E quando eu me colocava nos bloquinhos, se eu precisasse me ajeitar, o bloquinho desmontava. E aí eu entendia que eu não conseguia me sentir tão segura e confortável e aí não conseguia relaxar. E aí eu pedi para o Eduardo da Biofuton me ajudar a desenvolver, né? E aí chamou o Rodrigo da Moveto, que é uma empresa, e a gente desenvolveu o protótipo e hoje é esse suporte que é para todas as pessoas. Qualquer pessoa com aquele suporte, um cadeirante no chão consegue fazer yoga restaurativo, porque traz esse olhar, né? Então eu acho que a doença, eu não vejo como uma doença, assim, sabe? Assim, aqui a gente tem mania de rotular muitas coisas, né? E todo mundo olha, a doença é uma coisa ruim. Não estou falando da doença, estou falando do ensinamento que eu tive a partir, né, do câncer, ou a partir das minhas células rebeldes. Então, o que eu fiz com isso? E aí, aquilo que você falou lá atrás é o que Buda diz, né? A verdadeira felicidade não está nas coisas, porque é permanente. A felicidade está em ajudar as pessoas. Então, essa alegria, né, que nos move, isso é incessante, né? Isso não tem fim. Que lindo, que lindo. Muito lindo a sua história. Voltando no Marcelo Yu, que eu assisti o documentário, e tem uma cena até que ele está sentado, né? E ele até fala que a única vez que ele não está na cama dele ou na cadeira de roda dele é quando ele está praticando yoga, né? E o tanto que ele se sentia livre ali naquele chão, né? E é incrível. Eu posso falar sobre isso se você quiser. Eu quero. E eu gostaria até que você assim, reforçasse, né, os benefícios de yoga num corpo que passou por um trauma, assim, sabe, um físico, né, igual o nosso, né, porque é algo que ainda não é acessível assim para gente, né.
né? É como que você começou a trabalhar com ele, né? Qual foi a experiência de trabalhar com ele, assim? Então, eu sou bem autodidata, sabe? Hoje a gente tem pouca coisa na literatura. Melhorou bastante depois do movimento do Accessible Yoga, sem dúvida, né, que o Hum, Shivana fez. A única pessoa que tinha realmente escrito um livro, mas ele não fez um tipo manual, foi o Matthew, né? Que você deve ter lido também. hum, Então, o Yu, não tinha nada, nenhum livro. Eu procurava imagens do que eu podia fazer com ele. E não tinha nada. Eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar com ele? Como é que eu vou fazer isso? E aquele corpo, eu podia manipular aquele corpo e energeticamente aquilo faria bem para ele, mesmo que fosse uma manipulação com as minhas mãos, mas que se ele levasse a consciência até os pés, a energia dele chegaria aos pés. Então, para prana, poder. É, ou prana sai da consciência. exato, onde a gente coloca a nossa atenção, para lá vai a nossa energia, né? Ah, Então, o que eu tive que fazer naquele momento? Eu vou te falar que ano foi isso. O Arthur não tinha nem nascido, acho que isso foi 2006, uhum. 2005, talvez. Eu fui numa loja de produtos médicos e aluguei uma cadeira de rodas, porque eu também não conhecia ninguém em cadeira. Eu não queria pegar a cadeira de rodas dele. E aí eu falei com o professor de yoga, que é o Antônio Tigre, que é um querido, que tem muita consciência corporal e estuda muito o Iyengar Yoga e tem esse olhar muito terapêutico. E uma amiga minha querida também, a Márcia Ramalho, que é fotógrafo. E a gente foi para o estúdio da Márcia fazer um estudo com aquela cadeira. Então, a gente senta na cadeira e começa a explorar todas as possibilidades de movimentos ainda na cadeira. O que é possível fazer sentados na cadeira, depois colocando uma outra cadeira à frente, porque aí você pode fazer todas as posturas como se você estivesse no chão. No Mas chão. se a gente for para o chão, o que a gente pode fazer? E aí a gente começa a explorar usando a cadeira da forma como uma ferramenta, como um props. Por exemplo, você pode Uhum. sentar com as pernas em upavista e de repente apoiar a sua testa no assento da cadeira. Né? O que Uhum. é que aquela cadeira ela é suja, né? Ela roda na rua. Não sei que a pessoa tem uma cadeira para a rua, que não acontece muitas vezes, uma cadeira em casa. Ah, cadeira em casa. Então a gente foi explorando tudo isso e todas as possibilidades que tinham no chão. E aí eu imprimi todas essas fotos, montei um manual e marquei uma reunião. E, Isso é maravilhoso. e ele diz para mim assim, porque quando eu perguntei para ele se ele queria fazer yoga, ele disse isso no documentário. Ele fala assim: não, eu achei que ela estava gozando com a minha cara. Como se ela estivesse perguntando se eu queria jogar bola, né? Sim. Mas quando eu fui mostrando as posturas para ele, deu uma segurança, porque ele disse, não, isso aqui, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso fazer. Ele podia fazer 95% das posturas, e isso deu uma confiança para que ele saísse da cadeira comigo, né? E aí, Uhum. o Yuka tinha mais de 1,90 m, ele era muito pesado, então eu tinha o caseiro da casa dele, eu tinha o motorista e o enfermeiro, eram 3 homens e eu. Para mim, sobrava uma perna. Então a gente tirou ele da cadeira, e a primeira vez que ele saiu da cadeira foi no estúdio dele. O estúdio ficava na casa dele. Então a gente botou ele bem próximo da parede. Eu tenho fotos disso. A alegria dele de sentar no. É isso. Aham, Ali. eu vi. E ele passou Sim. na entrevista sentado no chão, porque era sempre aquilo. Ou ele estava sentado numa poltrona, ou ele estava sentado na cadeira de rodas dele, ou ele estava na cama dele, ou ele estava na maca do fisioterapeuta, mas no chão. No chão tinha sido algo novo para ele, sabe? Uhum. Então, foi muito impactante para mim aquele momento. Ah, e no chão, eu tenho uma lesão T3, né? Eu sou paralisado do peito para baixo, muito parecida com a dele, mas é como ele levou um tiro no braço também, né? Não Ele tinha uma mobilidade reduzida ali também. E uma das transferências mais difíceis que tem é do chão para cadeira, ou do chão, sabe? Muito difícil, né? Então, eu não pratico muito no chão, mas o chão é quando você pratica no chão, parece que ele te abraça, sabe? Aquela sensação de aterramento, ela é bem mais nítida, né? Porque na cadeira, o nosso pé não encosta no chão, né? A gente está flutuando, né, no ar, praticamente, assim, um usuário de cadeira de roda. Então, sempre quando eu posso, assim, eu vou para o chão. E é maravilhoso praticar yoga no chão para quem tem uma lesão medular. Eu acho que você trouxe muitos benefícios ali para o corpo dele, sabe? Enquanto você estava trabalhando com ele, né? E foi Muito. algo, assim, de curiosidade, de estudo seu, né? Porque não tinha nada na época também, né? Foi isso que eu fui. E foi
isso que eu fui apresentar lá no congresso, né, em Toronto. E as pessoas ficaram... E aí eu imprimi as fotos e eu vi alguns cadeirantes no congresso. Eu falei, que legal essa postura, que legal. Eu coloquei um bloquinho aqui entre as... E o encosto, né, da cadeira de roda. E, cara, deu uma abertura de peito aqui, sabe? Então a gente ia realmente explorando isso. Mas eu vou contar para você. Depois que ele foi para o chão, com a ajuda, ele nunca mais quis fazer. Eu já estava... Ele já queria ir para o chão. Já ia pro chão. Né? E você falou também sobre os traumas, né? A gente sabe que os traumas, eles não ficam no HD externo. Uhum. Eles ficam no nosso HD interno, né? Eles ficam armazenados dentro do nosso corpo. Então, quando a gente trabalha com o sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático ali, quando a gente sofre um trauma, quando a gente sofre violência, ou quando a gente experiencia uma mudança muito grande na nossa vida através de alguém, ou um acidente, o diagnóstico de uma doença, a gente sai desse estado, né, de equilíbrio ali do corpo e a gente entra no modo luta ou fuga, né? Ou congelamento. São esses freezings, né, que a gente tem. E eu acho que essa prática, eu acho não, eu tenho certeza, tem que tirar esse eu acho do meu vocabulário. Eu tenho certeza que o yoga restaurativo, por todo o acolhimento, por toda a amorosidade que a gente vai criando na postura, esse calor que a gente vai despertando, vai descongelando de forma muito amorosa e segura, sem ter nenhum tipo de catarse, nem nada, e vai curando esses pequenos e grandes traumas, né? Na verdade, o corpo ele vai liberando à medida em que a gente está pronto para olhar para aquilo. Então, é muito comum numa prática de yoga restaurativo, ainda mais as práticas terapêuticas que eu faço, que é um a um, né? É individual mesmo. Eu tenho alunos com artrite reumatoide, com diferentes questões de saúde, que às vezes a pessoa chora e ela volta constrangida, fala, mas eu não tô triste. Eu falei, não, a sociedade é que pede pra gente justificar o nosso choro. Você não tem que justificar o seu choro, né? Se o corpo quis botar pra fora, deixa ele botar pra fora, né? E tem um processo de cura imenso aí, né? Você habitar seu corpo, né? Da forma que ele tá. Igual você falou, né? Porque geralmente eu passei assim, eu tô usando a minha vida como exemplo, né? Eu passei por trauma assim e eu adquiri aquele estresse pós-traumático, sabe? PTSD, que geralmente muita gente, né, desenvolve, né, a partir de um trauma e tudo. E a cura disso são sim esses momentos que você tem com você mesmo, né? Quando você abaixa o volume das distrações e fica no seu corpo, né? Quando ele aparece, né? Num shavasana mais longo, né? Quando você tá ali, né? Só você e você mesmo de frente ao que aconteceu contigo, né? Você tem tempo, né? E consciência para processar isso tudo, né? Então isso é lindo, né? Um trabalho assim maravilhoso, né? E voltando agora para o Instituto Zen, né? Qual é a dinâmica assim? Você treina, né? Profissionais de saúde, né? Por exemplo, você recebe pacientes oncológicos no instituto mesmo, ou você desenvolve workshops em hospitais. Eu estava vendo também outro dia, você estava em Portugal, se você puder contar um pouco sobre isso também, né? Qual é, né, por exemplo, qual é o acolhimento, né, desses pacientes hoje através do seu projeto, Lu? Eu adoro falar essa live de 10 horas da noite. Então, o Zen Câncer, ele começou assim, ele começou, eu terminei, na verdade, só voltando um pouquinho para vocês entenderem como que a vida nos surpreende, né? Quando eu encontrei eu terminei o mestrado, eu fiz o mestrado em microbiologia. Não, deixa eu voltar um pouquinho mais, só para poder contextualizar, para vocês verem como que eu sou maluca. Eu trabalhava que tinha lesão na coluna, né? E usava cadeiras de rodas, e eu fazia um trabalho com ele já há bastante tempo. E eu queria entender um pouco mais como é que eu poderia contribuir um pouco mais com ele e com os outros alunos. E aí eu resolvi estudar fisioterapia. Então eu entrei para a faculdade de fisioterapia em 2013, no segundo semestre, feliz da vida, voltei a ser universitária. E teria passado por esse problema que agora a gente está falando de etarismo, né? Porque eu já estava ali com meus 40 anos, 39, 40 anos para fisioterapia. Mas no primeiro período, eu tive uma aula de biologia celular. Exatamente. Eu quando eu li aquilo, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, como as células são incríveis.
Quem que manda essa célula produzir essa proteína, ir para a membrana, e da membrana... Eu perguntava para a professora, quem que manda? Quem que manda? E aquilo realmente me impactou. Porque quando eu estudei as células, na época do colégio, era aquele desenho do ovo frito, né? É igualzinho um ovo frito. Uma bolinha no centro que era o núcleo, aí você desenhava elazinhas, mas não tinha movimento, não tinha cor, não Era tinha isso mesmo. profundidade. É muito desagradável. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem umas animações que reproduzem, né, como é que as células se comportam. E eu me apaixonei por aquilo e comentei com uma amiga minha na UFRJ, que era pós-doc, e ela falou para eu ir lá. E ela foi me apresentando várias células, diferentes células no microscópio. Acabou que virou um convite para fazer uma iniciação científica. 2 meses depois, virou um convite para fazer o mestrado. E aí eu tranquei a faculdade de fisioterapia e durante 3 meses estudei para poder passar na prova do mestrado da UFRJ e conseguir passar. As pessoas dizem, Luciano, isso aí é coisa de outra vida, né? Porque ninguém aprende um conteúdo de um curso de graduação em microbiologia em 3 meses, né? Então, eu estudei, passei e entrei, né, para a faculdade de fisioterapia, faculdade não, mestrado em microbiologia. E foi um período muito estressante da minha vida, né? Foi realmente, hoje eu tenho uma paixão enorme pelos alunos de pós-graduação, que mestrado é algo muito estressante. E quando terminou o mestrado, eu estava com todo aquele conhecimento, né? Microbiologia, universo celular e a yoga, né? Como é que conectar essas duas coisas? Eu olhava para o universo e falava, eu sei que você vai dando ferramentas, como é que eu vou usá-las? E assim, um pouquinho antes de eu descobrir o câncer, em abril, eu estava conversando com meu marido, era Páscoa, e eu falei para ele, olha, eu acho que está na hora de eu ter o meu espaço. Porque para você ter um espaço de yoga restaurativa ou restaurativo, você precisa ter os materiais, ter um espaço que tem que ter uma energia de harmonia, de preferência uma sala que não seja compartilhada com outros tipos de yoga mais agitados, mais com muito suor, sabe? O Yoga Pix tem cheiro de lavanda, cara. Você entra no Yoga Pix, tem cheirinho de lavanda ali dentro, sabe? E aí eu comecei a procurar sala, porque eu queria que fosse uma sala também no centro médico, né? Eu queria ter um consultório de yoga, na verdade. Queria que as pessoas chegassem ali no hall de entrada do centro médico, olhassem ali para procurar o seu médico e encontrassem o yoga, ficasse registrado ali que dentro do centro médico tem um estúdio de yoga. E aí, quando eu encontrei a sala, eu encontrei o câncer, né? Aí é uma outra história que eu não preciso entrar aqui agora. Eu fui refazer uma mamografia que eu tinha feito alguns meses atrás, porque um dia eu senti um nódulo na minha mama, fui refazer. E aí aquele nódulo tinha dobrado de tamanho. Aí eu fiz uma biópsia que confirmou. Eu pensei em desistir do projeto, sabe? Não, vou desistir, não vou comprar sala nada, não vou ter tempo de cuidar de obra. E foi incrível, porque assim, enquanto eu estava num processo de reconstrução interna, né, a sala também. Então eu digo assim que eu e Yoga Pix passamos pelo mesmo, a mesma coisa, no mesmo período. E quando terminou a obra, terminou o tratamento. E aí, quando eu inaugurei o Yoga Pix, no dia 5 de março de 2018, eu estava montando a grade com os horários que eu ia atender. E de repente eu me dei conta que a sala era minha, que todos os horários eram meus, eu podia fazer o que eu quisesse com aquela grade. Eu falei, não, vou separar as sextas-feiras para os pacientes oncológicos, vou passar a receber pacientes oncológicos aqui. E foi assim. E as pessoas foram chegando, foram chegando. E o meu marido, todas as sextas-feiras, o Marcelo, quando eu chegava em casa, ele falava assim, e aí, como é que foi o dia? Que nem você fez comigo. Por isso que eu adorei a pergunta, porque ele me pergunta como é que foi meu dia. E aí eu contava as histórias das pacientes. Eu sempre me emocionava. E ele entendia que aquilo também era um processo meu de cura. Quanto mais eu ia entendendo, mais eu ia aceitando a minha doença também. Mais eu ia, né, ficando em paz comigo. Nossa, você me deixa emocionado ao ver isso. E aí um dia ele foi me buscar no Yoga Pix. E na porta do Yoga Pix tem uma partezinha assim, de vidro na porta. Eu olhei e vi que ele estava. Então, aí eu pedi para ele entrar. As meninas tinham voltado do Shavasana, elas estavam sentadinhas. Para quem não sabe, Shavasana é a postura final de relaxamento, né, de uma aula de yoga. Elas estavam sentadinhas ali. E aí eu pedi para elas se apresentarem para o Marcelo. E cada uma foi se apresentando. E foi muito emocionante, ele ficou muito emocionado, porque elas sabiam que, no fundo, ele apoiava tudo aquilo, né? E era um projeto de família, ele me ajudou a construir tudo aquilo, e a partir daquele espaço a gente podia acolhê-las, um espaço seguro,
para elas. E aí, acho que não foram 2 dias depois disso, ele falou assim para mim, Lu, eu acho que você tem que criar um instituto. Porque isso tem que deixar um projeto pessoal seu, isso tem que ganhar. E ele é advogado, né? E aí o escritório em que ele é sócio fez um pro bono para o Instituto Zen Câncer, criou toda a parte, não cobrou nada do Instituto, né? Fundou o Instituto. E aí, quando foi em outubro do mesmo ano, 2018, a gente criou, então, o Instituto Zen Câncer. Só que nós éramos pequenininhos, assim, sabe? A gente tinha 45 pacientes oncológicos, 15 voluntários. Depois abriu um outro bairro aqui na Tijuca, com a Denise e com a Babi. E aí veio a pandemia. Quando as pessoas acharam que a gente fosse encolher, que fosse desaparecer, como é que a gente vai cuidar dos pacientes oncológicos agora? Dar uma outra live, tá? Como é que eu estruturei tudo isso. A gente mexer na organização do Instituto Zen Câncer e criar realmente uma mandala de práticas. Hoje são oferecidas mais de 20 práticas gratuitas para os pacientes oncológicos, incluindo teatro, escrita criativa, reiki, florais, movimentação humana, yoga terapia, meditação. Então, tem todo um sistema, quando a pessoa entra dentro do instituto, ela se beneficia de todas essas práticas, né? Algumas práticas de continuidade, ou seja, acontecem no instituto, e outras são programadas e agendadas, tipo mindfulness. Quando a gente abre uma turma de mindfulness, tem uma palestra explicando o que é o mindfulness, depois a pessoa se inscreve e aí ela segue com a estrutura de mindfulness. Então, a ideia é que seja tudo gratuito, sempre gratuito, porque, para mim, o que cura as práticas é o amor. Verdadeira, né? De um ser humano com outro ser humano. E amor a gente não tem como mensurar, não tem como cobrar por ele. Se eu hoje em dia cobro do Instituto Sem Câncer, nem que seja um valor simbólico, muda a relação, uma relação de preço de serviços, mesmo que ele pague R$ 5 por aquele serviço. Então, assim, a gente trabalha com outra frequência, sabe? E o livro, né? Eu escrevi meu livro, O que aprendi com as minhas células rebeldes. E um amigo querido, que é o Roberto Palmeira, me apresentou a Maria Alice Medina, que mora em Portugal. Eu tive a oportunidade de conhecê-la aqui no Brasil. Tem o meu livro, ela leu, por coincidências do universo, né? Que o universo adora essas coincidências, né? Ou sincronicidades, que seria a melhor palavra, assim. Ela era muito amiga do Marcelo Yuca também. Uau. A gente descobriu também a gente. E ela falou, Lu, assim, quero trazer isso para Portugal, porque não tem um projeto como esse em Portugal. E aí eu comecei a fazer live. Gente, olha, o Zen Câncer vai para Portugal. E fazia live para ver os brasileiros perdidos em Portugal, para ver se eu conseguia juntar aquela comunidade de brasileiros para apoiar o Instituto Zen Câncer em Portugal. Aí, em janeiro do ano passado, a gente fez uma outra reunião e eu entendi que era o momento de eu ir pessoalmente em Portugal para poder juntar essa galera. E aí eu fui em abril do ano passado, fiz uma primeira reunião num hotel lá em Portugal, que a Maria Alice conseguiu o pro bono do hotel e tudo. Juntamos, visitei alguns espaços de yoga e aproveitei para fazer um curso, né, de yoga restaurativo na Casa Samyama, no Seixal, para formar os voluntários, né, começar a formar voluntários lá. E aí, depois, ano passado, para Portugal novamente, aí constituí, né, fiz o registro da associação, lá se chama Associação Zen Câncer, Saúde Integrativa e Oncologia. E fui agora em fevereiro, passei o mês inteiro de fevereiro em Portugal. A gente fez o lançamento oficial, né, da associação. E agora estamos abrindo os espaços de atendimento e pensando no nosso crescimento, né? Como é que a gente vai crescer em Portugal. E é um desafio, né, querido? Porque agora são 2 institutos, né? Se não bastasse o Zen Câncer Brasil, eu tenho o Zen Câncer Portugal, que são estruturas separadas. Mas é maravilhoso. É demais. É maravilhoso. Outra coisa, você falou sobre pandemia, né? O Instituto Zen, né, e o Yoga Pix é no Rio de Janeiro, né? Você mora no Rio de Janeiro, né? Esses atendimentos, assim, eles são online também? Como é que você trabalha com isso? Então, a pandemia trouxe isso de bom pra gente. Eu não sabia fazer uma live, tá? Se você procurar Luciana Lobo, antes da pandemia, não tem live minha, não tem vídeo. Tem um videozinho no site do o vídeo do Yuka, que saiu aqui na imagem, e o documentário do Yuka. Fora isso, não tem vídeo meu, porque eu morria de vergonha, não sabia fazer mesmo, não sou uma pessoa boa de marketing, então eu ficava... O que aconteceu foi que eu liguei até para o Samuel do Atma Zen
e falei para ele, "Samuel, faz uma live. Como é que eu faço uma live?" Ele me ensinou como é que tinha que botar a câmera, tudo direitinho. E aí eu gravei um videozinho e mandei internamente no Instituto. Falei, gente, olha, a partir do dia 16 de março, todos os dias, de segunda a segunda, eu vou estar às 11 horas da manhã. Era às 11, né, Rosinete? A Rosinete fazia, eu conheci a Rosinete assim. 11 horas da manhã, eu vou estar aqui para uma prática de yoga acessível a todas as pessoas. E às 7 horas da noite, eu vou estar de volta com vocês com uma meditação. Ninguém vai ficar sozinho, eu vou estar com vocês esse tempo todo. E aí, quando eu me dei conta, tinham 200 pessoas fazendo práticas regularmente com a gente. Gente, eu fico arrepiado com essas histórias. Aí eu postei um link na bio do Zen Câncer, que eu queria saber quem eram essas pessoas. Aí eu fiz um formulário. E por mais incrível que pareça, somente 30% dessas pessoas, dessas 200 pessoas, eram pacientes oncológicos. O restante eram amigos dos pacientes oncológicos que começaram a fazer prática comigo. E aí, no segundo mês de pandemia, eu percebi que as pessoas estavam muito ansiosas. As pessoas me ligavam durante o dia, queriam conversar comigo, com crise de ansiedade. E aí eu falei, não, vou montar mais uma prática. Então eu botei todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, eu botava todo mundo para dormir. Prática de yoga na cama. Porque segunda-feira é o dia que as pessoas sentiam mais ansiedade. Sim. A semana inteira pela frente. E aí, essa era uma aula fechada, que eu tenho várias delas gravadas, e também tenho mensagens lindas de pessoas que dormiram sem tomar remédio. E eu botava todo mundo para dormir. Eu dava aula do meu quarto, eu botava o computador de frente para minha cama, né? Então eu só não estava de pijama, eu estava com roupa de yoga. Mas eu botava o computador assim, e aí eu guiava as práticas na cama com travesseiros, depois botava todo mundo deitado numa postura confortável, e aí guiava o relaxamento e fechava o computador. Só que quando as pessoas abriam as suas câmeras, estava todo mundo de pijama na sua cama, no seu mundo, no seu universo. Assim, eu entrava na cama, no quarto das pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente. E a Rosinete foi uma dessas pessoas, que ela mora na Bahia. Aí depois teve a Lorena, que mora em Itabuna. E aí a gente foi tendo pessoas de vários locais do Brasil. E por isso que hoje o Instituto Zen Câncer, ele é um instituto híbrido. Então a gente tem as presenciais e a gente tem as práticas também online. Então, por exemplo, psicoterapia, o nosso grupo de psicoterapia que a gente oferece, ele é online, tá? Não tem como ele ser somente presencial, porque a gente atende. O grupo de fisioterapia também, reiki à distância. Então, a gente entendeu e identificou quais eram as práticas que precisam continuar sendo online, mas, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a querer práticas presenciais também. Presenciais também, né? E manteve agora as práticas presenciais. Eu falo muito, Que né? lindo, que lindo isso, Lu. Eu fico muito feliz, né, de ter, né, assim, né, essa conversa contigo assim e saber desse, né, desse projeto todo, desse desenvolvimento seu, né, com o Instituto Zen, né, e vida longa aqui no Brasil, vida longa em Portugal, né, e é isso. Eu tenho mais duas perguntas para você aqui, né, uma delas é como você, né, você como professora, né, como membro da comunidade, como, né, social, como é que se diz em português, empreendedora social, fazendo esse trabalho que você faz, né, tornando o yoga mais acessível para pessoas com câncer e tantas outras coisas, né? Como isso tudo afeta a sua prática, né? A sua prática pessoal, a sua prática de autocuidado, né? Como é a sua prática hoje, né, do Lobo? Como é a sua prática hoje, assim? Cara, essa pergunta é fundamental para todos nós, professores de yoga, né? Porque a gente acaba mergulhando no caminho do yoga e, às vezes, a gente se distancia das nossas práticas pessoais. Uhum. Eu posso dizer para você que eu tenho uma prática consistente de meditação. Eu faço prática de tara vermelha. Então, eu fui iniciada nessa prática, é uma prática que eu faço e tenho as minhas práticas de meditação que eu não sigo nenhum sistema, simplesmente sentar, contemplar, observar. Eu verdadeiramente estou sempre buscando praticar, sempre, né, os yamas e niyamas. Acho que isso é a base, é o fundamento do yoga, né?
com tudo. Não vou ficar listando aqui o que eu faço, mas para mim esses passos são fundamentais, né? Então, primeiro, ter o máximo possível em harmonia com o mundo à sua volta, com as suas pessoas, e isso sim é cumprimentar todas as pessoas, é falar com todas as pessoas, é ser gentil com todo mundo. Então, isso faz parte, sabe? É tão importante ou mais importante que as práticas físicas, efetivamente. Então, as práticas, eu acabei ficando um pouco preguiçosa com uma prática de vinyasa, sabe? Eu faço 48 anos esse ano, então eu hoje em dia faço umas práticas mais suaves comigo, de muito enraizamento, de postura dos guerreiros, muitas posturas de chão, muitas posturas que trabalham muito a minha flexibilidade. Mas eu hoje em dia não faço mais. Eu sou professora de Vinyasa Yoga, né? Eu dava uma prática maravilhosa, assim, com muitas saudações ao sol, mas hoje eu me sinto tão bem fazendo uma prática mais pausada, mais consciente, com Pavana Muktasana. Então, essa é a minha prática. Mas como paciente oncológico, não basta isso, né? Eu tenho que fazer atividade física, principalmente atividade cardio. Então, durante o processo do câncer, né? Quando eu estava em tratamento, e depois, eu sempre fiz muita atividade física. Mas ano passado, foi um ano, com a abertura do Zen Câncer em Portugal, que eu realmente não estava conseguindo chegar. Era sempre uma reunião com fuso horário diferente. E aí eu acabava emendando uma reunião. Como é que eu vou falar que eu não tenho tempo para fazer essa reunião? Como é que eu não vou preparar o voluntário? Como é que eu... E aí eu me dei conta que eu tinha parado com as minhas práticas, né, de autocuidado. Então, eu só estava jogando tênis uma vez por semana, que era a prática física que eu estava fazendo ali. Então, esse ano eu voltei. Então, eu tenho uma prática regular de atividade física, eu preciso ter gasto calórico. Eu tenho uma menopausa química desde a minha terapia. E logo que terminou a quimioterapia, eu emendei com a hormonioterapia. Então, eu tomo uma medicação que faz com que eu não tenha estrogênio no meu corpo. Então, qualquer um pode dar um Google aí e ver a importância do estrogênio no corpo, porque eu tenho zero estrogênio no meu corpo. Então, isso é musculares para mim. Então, eu preciso estar em movimento para que as minhas articulações estejam, né, saudáveis. Que eu tenho que ter como paciente oncológico, né? Sempre exames de rotina, etc. Mas eu não me considero uma pessoa estressada, tá, gente? Assim, eu sou uma pessoa, assim... Não vou te dizer que eu sou uma pessoa zen, no sentido, ela fala calma, fala mansa. Eu sou mega agitada, porque eu faço 500 coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que a vida, ela... A gente não recebe, né, um aviso prévio. Então, eu tenho o que eu posso no tempo que eu tenho mesmo, e a serviço da humanidade, a serviço do instituto, a serviço de qualquer coisa que caia no meu colo. Mas eu não sou uma pessoa estressada, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa com ansiedade, graças a Deus não tenho nenhum quadro de depressão, porque isso é algo que faz parte da natureza, muitas vezes, principalmente tem muitos pacientes deprimidos que precisam cuidar disso também. Sim. Então, acho que é isso. Minha prática de yoga, minhas práticas de meditação, atividade física, alimentação saudável. Que lindo. Que lindo. A gente está chegando ao final aqui, Lu, e eu gostaria de te agradecer, mas antes, para a nossa comunidade aqui, né, o Olha para o Brasil, se alguém estiver assistindo essa live e quiser, né, apoiar o seu trabalho, apoiar você, né, como que a gente pode fazer isso, né? Vocês têm... Você pode deixar o site ou o nome do seu livro e tudo. A gente mais precisa de apoio, né? Apoio, assim, até com professores de yoga mesmo. A gente agora acabou de fazer uma chamada pública de professores de yoga, porque a gente vai amplificar, expandir o nosso trabalho dentro dos hospitais. Preciso de mais pessoas para poderem trabalhar dentro dos hospitais, desde a área de biossegurança, até como abordar o paciente, como ter facilidade. Talvez naquele dia você vá até lá e não consiga dar uma aula efetivamente. Então, assim, tudo que você precisa trabalhar, né, como voluntário. Então, professores de yoga que queiram ser professores de yoga no Instituto Zen Câncer, pode entrar com a gente. O nosso e-mail é voluntariado@institutozencâncer.com.br. A gente também aceita voluntários de outras práticas, reikianos, são sempre muito bem-vindos. Reiki é o grupo mais forte do Zen Câncer. Outras práticas que podem ser online. A gente agora está estudando um espaço em São Paulo para poder atender os pacientes oncológicos em nome do Zen Câncer em São Paulo. Em Jundiaí a gente já está desenvolvendo também.
Mas as práticas online funcionam muito bem ainda também para os Encâncer. Em termos de doações, vocês podem entrar no Instagram do Instituto, que é Institutos em Câncer, não tem erro, @Institutos em Câncer. E lá vocês vão receber, ver o Pix, vão ver as informações. Vocês podem fazer uma aula, por exemplo, uma aula beneficente, doar para o Instituto. Na época do Outubro Rosa ou do Novembro Azul, vocês podem, gente, vamos fazer um aulão e aí vamos ajudar as causas das pessoas com câncer, né, de bem-estar para pacientes oncológicos. Aí vocês podem fazer um aulão e doar para... Nossa, o céu é o limite, né, em termos de criatividade. Né? Que lindo essas ideias que você está trazendo para a gente aí, do Outubro Rosa, né? Novembro Azul, não é? Novembro Azul para os homens também. E aí, faz um aulão, combina com a gente, que a gente dá a logo para vocês, vocês usam a logo e no final depois vocês... Porque isso eu gosto muito de falar, tá, gente? Assim, eu, como diretora fundadora dos dois institutos, Brasil e Portugal, não posso ser remunerada por nada. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a minha fonte de receita são as aulas que eu dou no Yoga Pix e os cursos de yoga restaurativo. E aí, sempre que eu dou um curso de yoga restaurativo, eu pisco para todos os alunos para eles virarem voluntários do Zen Câncer. Eu conto essa história, todo mundo acaba virar voluntário. Mas quem faz o curso não é para ser voluntário. Até tem. Eu quero ser voluntária. Ela vem e faz o curso. Mas você não precisa fazer o curso comigo para ser voluntário do Zen Câncer, né? Mas... E em Portugal é o contrário. Em Portugal a gente não tem fonte de receita ainda. E aqui no Brasil, eu bancar o Instituto em reais. Em Portugal eu não consigo bancar em euros. Então, tudo que eu ganho em Portugal, fica em Portugal. Né? Então, agora, o dinheiro que as pessoas, do curso vai direto para a conta do Instituto Zen Câncer em Portugal. Perfeito. Então, professores de yoga, professores de reiki, que estiver assistindo a gente aqui, né, dá uma olhada lá, Instituto Zen Câncer, né? No link ali do perfil deles do Instagram tem mais informações, manda um e-mail para eles, né? E boa sorte, Lu. Muito obrigado. Pessoalmente, né? Passando aqui pelo caos do Rio de Janeiro, né? Me avisa que a gente encontra aqui. Certeza. Muito obrigado pela sua sabedoria, né? Pelo seu trabalho espiritual, né? Político, social. Muito obrigado por tudo, né? E se tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar no final, talvez o nome do seu livro, se alguém aqui quiser, né, ler mais um pouco da sua história, para te conhecer melhor, também você pode deixar aí. Gente, o livro não é uma história triste, tá? As pessoas se emocionam, principalmente quem tem filho pequeno, coloca no meu lugar de mãe. Nenhuma mãe quer que o filho tenha a experiência de ter uma mãe que adoece com câncer. Então, isso foi algo que foi duro para mim. Mas é uma história de amor com a minha família, uma história de amor com a vida, com os meus alunos, com o meu corpo, com as minhas células. Não é uma história triste. O nome do livro é O que Aprendi com Minhas Células Rebeldes. Ele vende no site da Amazon. E você pode comprar e-book, que é mais baratinho também. É uma leitura super gostosa, os capítulos são curtinhos. Então, você pode ler lá o livro que... Quem lê, gosta. Quem lê, gosta. Mesmo que seja paciente. E você também vai facilitar um curso de yoga restaurativo agora, né? O próximo eu estava vendo. A galera do Rio ainda tem algumas vagas. Então, a gente vai estar dando... sexta-feira que vem, começa com pelo Zoom, que aí todo mundo entra ali. E sábado e domingo é a parte prática e um pouco de teoria para poder fundamentar bem o trabalho. E eu tô torcendo para tentar ir para Portugal de novo agora em junho, para formar mais voluntário. Em Portugal, acabou a live, né? Mas em Portugal eu já dei aula dentro de um hospital, a convite de uma aluna minha que fez o curso comigo e que hoje tem um projeto lindo em 3 hospitais em Portugal, hospitais públicos, com yoga restaurativo. E eu fui lá dar uma palestra. Está se espalhando, né? Eu nem falei para você que a gente vai chegar na África, né? Fica para a próxima live. A gente vai ter que falar, ter outra conversa depois, porque uma coisa que eu gostaria muito de conversar contigo também era exatamente sobre isso, yoga e saúde pública, né? Aqui no Brasil, especialmente. Mas aí, vamos ver no segundo semestre a gente... Vamos no segundo semestre eu vou falar sobre Angola e Cabo Verde. Espera aí. Perfeito. Muita sorte para você, querida, né? Querida, adorei falar com você. Feliz. Eu conheço... Participamos juntos, você que estava querendo fazer tudo que você já está fazendo. Então, eu fico muito feliz de saber que você está seguindo com seus planos e o projeto está crescendo e é maravilhoso.
Parabéns. Obrigado, viu? Muito obrigado. Um beijo grande para você e a gente vai nos falando então, tá? E muito obrigado a todos que assistiram essa live aqui, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, né? E fiquem bem, cuidem bem um do outro. Tá Beijão. bom. Um beijo. Obrigada.